Oi meninas, tudo bem? Vamos começar imprimindo o nosso molde e para imprimir você precisa fazer as seguintes configurações. Colocar em tamanho e depois em ajustar. Depois de impresso, nossos moldes vão ficar assim. Agora você vai precisar cortar, refilar e em volta de cada pecinha dessa, tá bom? E precisará também cortar bem certinho. Depois que cortado, ele vai ficar assim. E depois você vai montar. Vejam que todas as partes têm umas letras, que é onde você vai estar montando os seus moldes. Monte o seu molde corretamente, adequando em cada letra. Vocês irão notar que algumas partes do molde se repete, é a barriga frente e barriga traseira. Vocês também vão fazer essa montagem, tá? Você pode também estar passando fita durex ou fita crepe para estar montando esses moldes, tá? E vão ficar assim o molde. Você percebe que a parte de baixo, a barriga traseira, se repete. Sim, a gente vai cortar separado, tá? A gente vai cortar duas vezes essa parte e duas vezes a parte principal. E a orelhinha, a gente vai cortar 4 vezes nesse tecido. O tecido que eu tô usando, eu tô usando feltro. E eu coloquei aí na mesa justamente para mostrar para vocês, tá bom? Vamos também precisar dessa modelagem, é onde ela vai dar uma abertura na costura para a gente pôr as orelhinhas e é necessário ter essa abertura para poder dar o caimento das orelhinhas e também ficar mais assimétrico, parecer mais um animal de verdade, tá bom? Então, redesenhe no papel e faça a olho mesmo essa tirinha. Essa tirinha, ela vai ser costurada aqui nessa parte. E o tecido que eu vou usar é o feltro. Aqui tem 1 metro, mas eu só usei 50 centímetros. Dobra teu tecido no meio, assim você já vai cortar as duas partes. E você vai precisar de alfinete para poder prender esse molde nesse tecido e ele ficar firme. Depois de cortado, ele vai ficar assim. Aí você tira os alfinetes certinho e vamos para a costura. Aí o molde vai ficar assim, depois você vai separar e depois a gente só vai costurar, tá? Olha, já saiu as duas partes, tá? E aí a gente vai colocar uma sobre a outra. Eu vou tirar aqui rapidinho, para vocês verem que já saiu cortada as duas partes. E você vai precisar costurar essa parte aí de baixo, que é a parte da barriga traseira e a barriga da frente, tá bom? Aí você separa e você vai ter que dar uma costura reta, tá? Só toma cuidado com essas partes que são mais arredondadas na hora da costura para sair bem certinho o nosso molde. Eu vim mostrar para vocês também essa parte da barriguinha. Olha, que tem essa parte que tem que virar, né, praticamente. Essa é a técnica que eu uso, eu afundo a agulha e eu viro a peça, é a parte da barriguinha, tá? Pra a costura ficar certinha, bem quadradinha, tá? Eu mostro aqui mais de perto pra vocês, sempre quando chegar nessa parte que tem um quadradinho, que é a parte geralmente da barriguinha, você afunda a agulha, você vai afundar a agulha, tá? Você vai virar a peça e você vai continuar costurando. E assim a costura vai ficar certinha. Na hora que você desvirar essa peça vai ficar com a costura certinha.
Depois de costurado ficou assim, tá? Para nossa costura ficar mais certa ainda, você precisa dar piques nesses cantinhos, tá? Onde a gente costurou. Eu aproveitei, eu já costurei essas orelhas também, e aí eu vou colocar enchimento nela agora. Eu usei espuma sintética, eu acho que é assim que se chama, espuma sintética, não sei na sua cidade como é que se chama, mas eu conheço como espuma sintética, tá? Não esquece de dar uma refilada nessa parte, porque o feltro ele é um pouco difícil de costurar, ele é um tecido bem duro. Então, para esse manequim precisa ser um tecido duro para poder o bichinho ficar em pé, porque se for uma lycra, o bichinho não vai ficar em pé. Já o tecido duro, já é difícil ele ficar em pé, imagine uma lycra, né? Então, precisa ser um tecido bem durinho, tá? As orelhas já costuradas, ela vai aí, tá? E eu vou colocar o enchimento nela. Já coloquei bastante enchimento na minha orelhinha e eu vou dar uma costurada bem aí mesmo, desse ladinho mesmo, do lado certo, tá? Somente para firmar e na hora de costurar no bichinho, no manequim, não ficar pulando as esponjinhas para fora, tá? O lugar de você ver certinho o lugar onde você vai colocar essa orelhinha, porque ela fica bem no topinho da cabeça, tá? Depois de colocar a orelhinha, ó, a gente vai colocar aquela tirinha que eu falei pra vocês, que a gente fez a olho mesmo, somente pra dar aquele caimento na orelha, dar uma abertura a mais na cabeça do pet. Ó, depois que eu coloquei ele fica assim, é preciso ficar assim, aí você depois vem fechando toda a peça pelo lado direito, né? Pelo lado da costura mesmo. Vem passando, só que você vai passar a costura até ali, tá? Não pode passar dali, é onde a gente vai fazer a barriguinha do pet, né? Vai terminando, vai costurando e vai olhando para você não passar daquele ponto. E depois de costurado, ele vai ficar assim, ó. Se você quiser, você pode colocar um zíper, velcro, você pode fazer como você quiser. Olha só, o cachorrinho fica assim, ele fica já fofinho, já tá dando formato de cachorrinho, de manequim. Eu acho lindo, gente, esse trabalho. Eu vou lá encher o meu bichinho com a espuma sintética e eu já volto aqui para mostrar para vocês ele cheio de espuma. Gente, essa parte aqui ela é um pouco difícil, tá? Eu fechei um pouquinho ali, deixei só uma abertura na barriguinha, mas é um pouco difícil pra tá colocando a espuma dele. E eu também fechei na mão mesmo. A costura ficou meio grosseira, ficou meio feia, mas você decide o que você faz. Se você quiser, você pode também estar colocando um viés ali em cima, ou cortar um retalho, colocar ali em cima para esconder essa costura. Eu fiz a mão mesmo na agulha, somente para mostrar para vocês, mas vocês fica a seu critério colocar o que você quiser. Ó, você precisa colocar muita esponjinha nesse bichinho para ele poder ficar em pé, tá? Tem umas partes nele que ficaram mole porque tem que distribuir bem essa esponja, tá bom? Aí ficou assim o nosso bichinho que a gente fez, o rabinho ficou um pouco mole, precisa distribuir mais esponjinha, mais espuma, né? Nesse bichinho, pra ele poder ficar em pé, tá, gente? E vai muita espuma mesmo. Tá, eu coloquei também uma blusinha do meu pet que tava aqui em casa pra vocês verem como é que fica no pet, né? Como é que fica a roupinha. Só não liga muito pra essa roupinha, porque o meu cachorrinho, ele acaba com essa roupinha dele mordendo, roendo, e aí eu não sei mais o que que eu faço. Mas só pra vocês darem uma olhada pra ver como fica. Ele fica em pé, arruma ele bonitinho que ele fica em pé. Essa modelagem, ela também tá no nosso pacote de moldes. Se você quiser adquirir, é só clicar aqui embaixo, o link